Muito bem, pessoal, estamos aqui em mais um término de prova de OAB, né? Acabou de sair o resultado do 23º exame unificado, né? E nós vamos aqui explicar para vocês o que aconteceu em termos de correção, o que a OAB quis, qual foi o espelho de correção da nossa matéria penal, né? Para possibilitar o recurso daqueles que eventualmente perderam algum tipo de ponto, onde dá para recorrer, como vai recorrer. Então, vou fazer uma análise desse espelho de correção divulgado para a OAB para o 23º exame unificado, né? Bom, primeiramente, uma consideração geral. Na minha opinião, a prova foi bem tranquila, não tem polêmica. Tem um aspecto que eu não concordo, vou até falar, mas valia 0,20 pontos, 0,2 não valia muita coisa, mas de repente é uma questão técnica que dá até para recorrer. Mas de resto, de uma maneira geral, a prova foi bem tranquila, bem dentro de uma normalidade, né? Acontece que, às vezes, o examinador não consegue observar no seu exame, né, que você falou sobre determinado assunto. E aí cabe você entrar com recurso daquele assunto. Antigamente, nós que estamos aqui ensinando para o exame da OAB já há quase 20 anos, antigamente os critérios utilizados pela OAB eram critérios muito subjetivos, havia muito subjetivismo. Haviam 3 examinadores que analisavam a sua peça de uma maneira geral e davam conceitos. Bom, ruim, mas não dizer por que era ruim, nem por que era bom. Sofrível, às vezes colocava sofrível, né? E não dizia por que era sofrível. Então, os recursos eram muito mais densos. Você entrava realmente com uma petição, explicando, olha, há um nervosismo na prova, por isso que não ficou assim ou não ficou assado, tem que considerar isso, tem que considerar aquilo, né? Então, você tinha um subjetivismo muito grande no momento de recorrer. De uns tempos para cá, mais precisamente quando se tornou unificado o exame da OAB, os critérios são bastante objetivos. Hoje há uma justiça maior, isso mesmo, uma justiça maior nos resultados da OAB. Há um subjetivismo quando você faz o espelho de correção, porque a peça vale 5 pontos, as questões valem 5 pontos. E esses 5 pontos são subdivididos em vários itens. E é exatamente aí subjetivo. Por exemplo, nesse exame que nós vamos falar, o grande tema utilizado aqui era o erro de tipo. E se você falou de erro de tipo, valia 0,9 pontos. Olha só, bem denso, né? Outros tantas teses que tinham aqui valia 0,10, 0,20. Então aí você pode criticar o subjetivismo. Por que tanto para uma área, nada para outra, né? Por que um assunto que você julga importante, eu julgo importante, falo, pô, isso daqui tem que ser avaliado, mas de repente a OAB deu 0,10 para aquilo. Então há um subjetivismo nisso. Agora, há uma justiça na medida em que eles colocam as cartas na mesa. Ó, quem falou sobre isso ganhou ponto, quem não falou não ganhou. Então, nesse exemplo que eu falei, erro de proibição. Não falou erro de proibição, não utilizou essa terminologia, não discorreu sobre o assunto, não adianta criar expectativas onde não existe. Mas eu falei de outra coisa, professor, será que não dá para dar ponto para isso? Não dá. Porque eles queriam 0,9 para quem falasse de erro de tipo, não para quem falasse de outros assuntos. Dá para entender? Agora, de repente, você falou de erro, de repente você não usou a terminologia erro de tipo, mas você falou do erro do artigo 20, é um erro de tipo. Erro sobre um dos elementos constitutivos do tipo, erro de tipo. Então, isso tem que ser considerado.
por isso que nós estamos aqui para orientá-los, né? Antigamente também, nós professores, muitas vezes fazíamos o recurso dos nossos alunos, né? Os alunos traziam lá as cópias, a gente entrava, fazia plantão, ficava o dia inteiro recorrendo para os alunos, tal. Hoje isso não é mais possível, os recursos são online e uma boa orientação é a seguinte: você não vai fazer uma petição, para quem nunca recorreu, entenda, não é uma petição, excelentíssimo senhor, doutor, diretor do exame de ordem, não é nada disso. Você vai entrar com o recurso online, entrar no sistema da GV e vão abrir campos. Então, tem o item 1. Se você quer recorrer desse item 1, você vai recorrer desse item 1. Olha, você vai entrar no campo específico do item 1 e dizer, olha, o candidato, você pode falar na primeira pessoa ou na terceira pessoa, dizer, o candidato merece a pontuação máxima aqui, porque fez o endereçamento correto, mandando para a vara criminal de Manaus, papapá, conforme reza na linha 2, 1 e 2, e, portanto, merece pontuação. Acabou. Aí, mas isso não é a única coisa que eu vou recorrer. Posso recorrer de outro item? Pode recorrer de outro item. Que outro item você pode recorrer? Você pode recorrer do item 3, do item 4, mas aí você, a cada item que você eventualmente não concorde, você entra com o recurso específico daquele item, ok? Então, você pode recorrer, se quiser, de todos os itens possíveis, mas é aquilo, você só vai recorrer se realmente você falou do assunto. Se você não falou do assunto, não adianta recorrer. Aí é dar murro em ponta de faca. Por isso a gente precisa analisar caso a caso para ver, você vai ver aí na sua casa se dá para recorrer sobre um item ou não. Ok? Eu vou dar um panorama geral sobre a prova, algumas explicações e depois eu vou para o espelho de correção. Dá uma olhada no slide, olha só. Então vejam só, nós estamos na análise do espelho de correção, da segunda fase da OAB, né, da prova de setembro de 2017. A peça, então vamos analisar a peça aqui. No dia 23 de fevereiro de 2016, Roberta, 20 anos, encontrava-se em um curso preparatório para concurso na cidade de Manaus, no Amazonas. Ao final da aula, resolveu ir comprar um café na cantina do local, tendo deixado o seu notebook carregando na tomada. Ao retornar, retirou o notebook da tomada e foi para sua residência. Ao chegar em casa, foi informada de que foi realizado o registro de ocorrência na delegacia em seu desfavor, tendo em vista que as câmeras de segurança da sala de aula captaram o momento em que subtraiu o notebook de Cláudia, sua colega de classe, que havia colocado seu computador para carregar em substituição ao de Roberto, o qual estava ao lado. No dia seguinte, antes mesmo de qualquer busca e apreensão do bem ou atitude da autoridade policial, Roberta restituiu a coisa subtraída. As imagens da câmera de segurança foram encaminhadas ao Ministério Público, que denunciou Roberta pela prática do crime de furto simples, tipificado no artigo 155, caput do Código Penal. O Ministério Público deixou de oferecer proposta de suspensão condicional do processo, destacando que o delito de furto não é de menor potencial ofensivo, não se sujeitando à aplicação da Lei 9.099/95, tendo a defesa se insurgido. Recebida a denúncia, durante a instrução, foi ouvida a Cláudia, que confirmou ter deixado seu notebook acoplado à tomada, mas que Roberto o subtraíra, somente havendo restituição do bem com a descoberta dos agentes da lei. Também foram ouvidos os funcionários do curso preparatório, que disseram ter identificado a autoria a partir das câmeras de segurança. Roberto, em seu interrogatório, confirma os fatos, mas esclarece que acreditava que o notebook subtraído
era seu e por isso levaram-o para casa. Foi juntada a folha de antecedentes criminais da ré, sem qualquer outra anotação. O laudo de avaliação do bem subtraído, que constatou o seu valor de R$3.000, e o CD com as imagens captadas pela câmera de segurança. O Ministério Público, em sua manifestação derradeira, requereu a condenação da ré nos termos da denúncia. E você, como advogado ou advogada de Roberta, é intimado no dia 24 de agosto de 2016, quarta-feira, sendo dia útil em todo o país, né, bem como todos os dias da semana seguinte, exceto sábado e domingo, considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado ou advogada de Roberta, redija a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. A peça deverá ser datada no último dia para a interposição. O valor é 5 pontos e o examinando deve indicar todos os fundamentos e dispositivos legais cabíveis. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação. Ok? Então vejam que o problema não gera nenhum tipo de polêmica, é um assunto até bastante simples, né? Fácil de entender, fácil de visualizar, você consegue ver o que aconteceu. A Roberta saiu, pegou o notebook errado, foi acusada de furto, porque, querendo ou não, ela subtraiu o patrimônio alheio, né? Ela devolveu e você tem que fazer uma análise sobre isso, né? Nós dissemos nas aulas que você deveria fazer o raio-x e o esqueleto. Fazendo o raio-x, você teria um panorama do que a Roberta está sendo acusada e depois você ia desenvolver o esqueleto. E no esqueleto, você encontraria a peça. A peça, não há dúvida nenhuma, nós estamos no momento 2, após o recebimento da denúncia antes da sentença, e no momento 2 as grandes peças são resposta e memoriais, e no caso aqui memoriais, porque já teve a instrução, e nas alegações derradeiras o MP pediu a condenação, quer dizer, a intimação era para apresentar memoriais. Ninguém errou isso, né? Os nossos alunos acabaram acertando, e se errou, se você infelizmente por algum motivo errou a peça, aí sem chance, não adianta recorrer, porque acaba invalidando todo o resto, é assim que tem seguido, né? Bom, a peça era bem simples, tinha algumas teses que também fáceis, porque nós vimos isso em aula, mas vamos ver a distribuição do espelho de correção, quanto valeu cada questão aqui, né? Então dá uma olhadinha nos itens de correção. Olha só, a nota da peça foi distribuída, os 5 pontos, né, em 12 itens. O espelho de correção falou em 12 itens. Que itens são esses? Então, o primeiro, endereçamento correto. Tinha que mandar essa petição, que era memoriais, para a vara criminal da comarca de Manaus, Amazonas. Isso valia 0,10. Com relação a isso, pessoal, não tenho o que dizer. A única coisa é que você não precisaria dizer comarca de Manaus. Se eventualmente você falou vara criminal de Manaus, tem que ser aceito. Se você falou Manaus e não colocou a M, que seria do Amazonas, ao meu ver, dá para recorrer e você tentar a pontuação aí. Mas geralmente nos espelhos de correção, se a pessoa falou vara criminal de Manaus, mesmo não falando comarca de Manaus e nem dizendo que é Manaus no Amazonas, o pessoal recebeu ponto por isso, né? Então fique atento, se você não recebeu, tente recorrer, diga, olha, mandei para a vara criminal de Manaus, por isso eu mereço a pontuação aqui. Eu não falei comarca, mas não é necessário falar comarca, né? Esse é um ponto tranquilo. O segundo item também é tranquilo, né? Que é a peça. Dá uma olhada. Então, a fundamentação legal para apresentação de alegações finais por memoriais, que é o artigo 403, parágrafo 3º do CPP. Também aqui vale a 0,10. Peça memoriais. Se você escreveu peça memoriais, eles têm que considerar, como sempre consideraram na vida inteira. Se você escreveu alegações finais por memoriais, tudo bem. Se você falou alegações escritas por memoriais, tudo bem. Alegações finais, se você escreveu alegações finais, isso também deveria ser considerado. Mas, acima de tudo, o artigo 403, parágrafo 3º. Tem duas fundamentações para alegações finais por memoriais. 403, parágrafo 3º, 404, parágrafo único.
São as duas possibilidades. Eu expliquei em sala, vou repetir agora, que o 403 é o caso de complexidade, o 404 é o caso de diligência faltante. Como complexidade é algo subjetivo e diligência faltante é algo objetivo, você teria que olhar no problema para ver se tinha alguma diligência faltante. Tendo alguma diligência faltante, era o 404, parágrafo único. Não tendo diligência faltante, teria o 403. Né? Se você não colocou o 403, não merece pontuação. Tem que mencionar alegações finais, alegações escritas, memoriais, nos termos do 403, parágrafo 3º. Não colocou, errou, esse ponto será retirado e não adianta recorrer. Ok? Próximo item é o item 3, aí começa a entrar no mérito das coisas. Ó, preliminarmente, reconhecimento da nulidade dos atos de instrução ou, uma outra alternativa, né? Requerimento da aplicação por analogia do artigo 28 do CPP. Diante do não oferecimento da proposta de suspensão, aí valia 0,20, né? Diante do não oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, pois preenchidos os requisitos do artigo 89 da Lei 9.099/95, ou pois irrelevante o fato do delito imputado não ser infração de menor potencial ofensivo. Aqui valia 0,40. No total desse item 3, nós temos 0,60, subdividido em 0,20 e 0,40. Né? O 0,20 era para dizer que era para anular o processo, porque tinha uma nulidade aqui. Bem, na verdade, não era uma nulidade, e sim um abuso de autoridade, porque não foi concedido um benefício, mas a verdade é que foi errado de não conceder a suspensão. Se não concedeu a suspensão, tem que voltar atrás para conceder a suspensão. Então, você precisaria dizer, usar o termo nulidade, usar o termo cassação dos atos, cassação dos atos do processo, nulidade, anular para voltar no tempo e conceder a suspensão. Isso você tinha que falar, 0,20. E, num outro aspecto, você teria que fundamentar. A OAB foi até bacana aqui, porque ela deu duas alternativas. Por que foi negada a suspensão? Porque disse que não era GCRIM. É verdade, furto não é GCRIM. GCRIM, infração de menor potencial ofensivo, é até 2 anos, o furto é até 4. Realmente ele não é uma infração de menor potencial ofensivo. Mas a suspensão do processo, de acordo com o artigo 89, é para qualquer crime desta lei ou de outra lei. Não precisa ser GCRIM, né? Desta lei ou de outra lei, que tenha pena mínima de até 1 ano. Pena mínima de até 1 ano, e o furto tem pena mínima de 1 ano. Então você teria que mencionar que, olha, ele pode não ser GCRIM, mas ele cumpre os requisitos do artigo 89. Você deveria se manifestar do artigo 89. Não adianta dizer só ele merece a suspensão, tem que anular. Tem que falar do artigo 89. Tem que dizer que os requisitos estavam presentes. Tem que dizer que para um furto é possível, mesmo ele não sendo infração de menor potencial ofensivo, é possível a suspensão. Né? Se você de alguma maneira deu esse patamar, você merece pontuação. Se não, esquece. Se você só disse que era para conceder a suspensão, você vai ter 0,20. Você tem que fundamentar, explicar o porquê que deve ser concedida a suspensão. Ok? Próximo item, que é o item... Só um segundinho. De olho na tela, pode pôr na tela. O próximo item é o seguinte, olha, é o item 4. No mérito, a gente teria que falar da absolvição da Roberta. Né? Então, a absolvição da Roberta é fundamental, quer dizer, né? Você teria que, em algum momento, alegar a absolvição. Eu vi alguns alunos falarem absurdos, por exemplo, absolvição nos termos do artigo 397, que seria uma absolvição sumária. Errado. A absolvição aqui é do 386 porque é alegações finais, é memoriais, só pode ser o 386. Mas o importante é que você tenha falado absolvição. Se você usou o termo absolvição, maravilha. Falou de absolvição, tem que ser dada essa pontuação. Põe na tela aqui. Ó, no mérito, pedir a absolvição. 0,30. Em algum momento você diz, a Roberta merece ser absolvida. Pronto. Né? Então, você teria 0,30. Uma pontuação dada aqui.
Não falou de absolvição, desculpe, mas aí estaria bem errado e esse ponto deveria ser tirado, né? Próximo item, dá uma olhada. O próximo item é o item 4B. Reconhecimento da ocorrência de erro de tipo, que era o que valia mais na prova, 0,90, previsto no artigo 20 do Código Penal 010. Então, o total da pontuação, 1 ponto, né? Erro de tipo. Era o tema principal do problema. Ele tinha que ter um peso mesmo, né? Quando a pessoa pratica o tipo penal, né? Subtraiu para si ou para outra coisa alheia móvel, praticou o tipo penal, achando que era uma coisa própria. Teve um erro sobre um dos elementos do tipo, porque ela achou que era coisa própria, não coisa alheia, ela está diante de um erro de tipo, que afasta o dolo. E o furto só é punido a título de dolo, portanto a pessoa tem que ser absolvida. Teria o problema em algum momento que você falar de erro de tipo. Às vezes você não falou erro de tipo, você não colocou erro de tipo, mas você falou erro, né? A partir do momento que você falou erro, beleza, já dá para tentar falar, ela agiu em erro, ela achou que era o bem próprio, não de terceiro, tenta. O certo era você falar realmente erro de tipo, usar a expressão erro de tipo. Mas se você usou de algum argumento que dá para você dizer, ó, eu falei de erro de tipo, tenta o 0,90, porque vale muito aqui, vale muita pontuação, ok? E mencionou o artigo 20. Mencionou o artigo 20, aí é 010, aí é o objetivo, aí você vai dizer, ó, na linha tal foi mencionado o artigo 20, portanto, mereço pontuação para isso também. Ok? Muito bem. Próximo item, dá uma olhada. O próximo item é o item 4C. No item 4C, o reconhecimento do erro de tipo, né, como tem como consequência a exclusão do dolo ou a atipicidade da conduta. Essa parte final, a tipicidade da conduta, ao meu ver, é uma aberração, mas de vez em quando a OAB vem com essa, né? Quando você pratica um erro de tipo, você pratica o tipo, porque senão não seria erro de tipo, seria fato atípico, é outra história, né? Praticou o tipo penal, mas não imaginava, tem um erro acerca de alguma coisa do tipo penal. Então, aqui, a sua fundamentação era mostrar que afasta o dolo. Quando você fala de erro de tipo, você tem o afastamento do dolo, né? O afastamento da culpa. O erro de tipo é uma excludente de culpabilidade. Eles até poderiam dar ponto para isso. Porque o agente não tem culpa se ele não tem a consciência do ilícito. Como ela não tem consciência do ilícito, não sabia que estava praticando o ilícito, ela não tem culpa e por isso não pode ter pena, né? O erro de tipo afasta a pena, isenta de pena. A primeira parte, põe na tela de novo aqui. A primeira parte, quando ele fala assim, tem como consequência a exclusão do dolo, a tipicidade da conduta. A tipicidade da conduta está, ao meu ver, errado, mas enfim, né? Mas quando você fala afastamento do dolo, eu concordo plenamente. Afastamento do dolo, afastamento da responsabilidade, porque não tinha consciência da ilicitude. Se você argumentou nesse sentido, aí dá para você brigar aqui na prova, né? Me parece que é o único ponto mais polêmico, porque como eles não usaram o erro de tipo como uma exclusão da culpabilidade, se você falou na sua prova da exclusão da culpabilidade, você vai recorrer nesse item aqui e vai pedir nesse item 0,20. Não é muita coisa, mas pode fazer diferença se você disse que ela não tinha consciência do ilícito, não tem responsabilidade, então daria para você pedir alguma coisa aqui também, ok? Vamos lá, vamos para mais um item. Depois do item 4C, nós vamos para o item 5, que são os pedidos subsidiários, né? Então, subsidiariamente, a aplicação da pena base no mínimo legal, já que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis. Bom, acho até um pouco exagerado, mas pedir a pena mínima você teria que pedir, né? Teria que pedir. Nós falamos nas aulas, principalmente quando falamos de mérito, né? Que você ataca o crime, ataca a autoria, mas ataca a pena também.
E a pena ela é aplicada de acordo com as circunstâncias judiciais favoráveis, a primeira fase, agravantes e atenuantes, causas de aumento e diminuição. Esse problema, ele tinha muita coisa para você falar da pena, da pena. Dava para atacar a primeira fase da aplicação de pena? Dava para dizer que ela tinha circunstâncias todas favoráveis. Posteriormente, você vai ver que dá para falar de atenuantes e ainda posteriormente dá para falar de causa de diminuição de pena. Então, em todas as fases da aplicação de pena, daria para você ter um argumento. Esse é um argumento sobre circunstâncias judiciais favoráveis. Se você falou que ela tinha bons antecedentes, que a pena tem que ficar no mínimo, alguma coisa nesse sentido, aí sim dá para você pleitear o 0,20, ok? O próximo item, dá uma olhada. Ainda subsidiariamente, né, nós vamos pedir o reconhecimento da atenuante da menoridade, né, porque ela era menor de 21 anos da data dos fatos, e nos termos do artigo 65, inciso 1º, 0,10. No total disso daqui é 0,30, um peso bom. E, claro, toda hora isso cai na prova. Não tinha nem como contestar. Falou de idade, a gente até pediu. No raio-x, coloque lá, ó, que a idade, né, a data, coloque, porque é uma causa, uma atenuante. Tem que falar e tem que fundamentar. Se você não mencionou o artigo 65, inciso 1º, esquece, não vale 0,10. Se você falou que ela era menor relativo, que ela tinha menos de 20 anos, aí sim vale a pena você atacar aí mais 0,20, né? Veja, às vezes você não falou explicitamente, mas você deu a entender, tente recorrer. Mesmo tendo dado a entender, tente recorrer. Próximo item, dá uma olhada. Reconhecimento da atenuação, atenuante, né? Da confissão, 0,20. Nos termos do artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal. Mesma coisa que a outra atenuante. Atenuante da minoridade e atenuante da confissão. O problema deixou claro que ela confessou, né? E a confissão é sempre uma atenuante. Aqui também valia 0,30. Se você somar só essas duas atenuantes, que estava na cara do gol, dava para são 0,60. Você já teria muita coisa o que fazer só com essas duas. É bastante pontuação, tá, pessoal? E é objetivo. Ou você falou de confessão ou não. Ela confessou. Tem que falar em algum momento, porque quando você for recorrer, você tem que dizer, ó, na linha tal, ela falou sobre a confissão. E na outra linha, ela mencionou o artigo 65, a linha, inciso 3º, a linha D, porque falou da confissão. Aí sim você vai ganhar pontuação, senão não dá para recorrer desse item também. Próximo detalhe, dá uma olhada. Então, o próximo item ainda da peça é o reconhecimento do arrependimento posterior, que valia 0,60, né? Tendo em vista que houve a restituição da coisa subtraída, valia 0,15, nos termos do artigo 16, mais 0,10. No total aqui, 0,65 para esse tema. Tinha que chamar a sua atenção, ela foi lá e devolveu no dia seguinte. Ah, professor, mas poxa, ela não merecia ser condenada. Eu entendo isso, ela não merecia ser condenada. Só que numa defesa criminal você tem que abordar tudo, a OAB está certa. Então você tem que pensar nas hipóteses. Você está pedindo a absolvição, mas se ela for condenada, tem que ser reconhecido isso. Porque o artigo 16 fala que a pena será reduzida de 1/3 a 2/3. 1/3 a 2/3 se for arrependimento posterior. E primeiro, que o crime não tem violência ou grave ameaça. Segundo, que o agente reparou o dano, ou no caso restituiu a coisa, voluntariamente, não foi pressionada, voluntariamente, antes do recebimento da denúncia ou queixa. Aliás, foi muito preciso, no dia seguinte, muito célere, né? Então, para você ter a pontuação, teria que falar explicitamente sobre arrependimento posterior, tem que ter essa palavra em algum momento, arrependimento posterior. Tem que dizer que ela restituiu bem, teve restituição, devolveu, usa um termo qualquer desse daí, e do artigo 16. Para ter o 0,65, tem que falar esses 3 itens. Se em algum momento você falou, recorra e mencione a linha que você falou sobre isso, porque era um tema fundamental aqui, ok?
Na sequência, nós vamos falar do regime, né? O regime aberto, nos termos do artigo 20, aliás, 0,20 nos termos do artigo 33, parágrafo 2º. Nós temos dito aos senhores frequentemente que a pena também não é só quantidade, é o regime. Então, se ela for condenada, ela receberá uma pena de até 4 anos. Condenada, o furto da pena de até 4 anos, condenada primária de bons antecedentes, ela começa no aberto, é o que está no artigo 33. E, além disso, tem direito à substituição por pena restritiva de direito, que está no 44. 2 assuntos batidos. Se você falou do regime, merece pontuação, 0,5. Então, 20 para o regime mais a fundamentação 0,10. E se você pediu a substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direito com base no artigo 44, você teria a mesma pontuação. Dá uma olhada aqui, ó. Então, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou por penas alternativas, seria uma forma de falar também, né? Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Então, isso também seria uma tese subsidiária. Só nessas 2 tesezinhas simples demais, que era o regime e a substituição, 0,80 estava em jogo aqui para vocês. Ok? Na sequência, nós temos os pedidos, né? Então, o que nós vamos fazer nos pedidos? Tudo que você argumentou, você tem que pedir, né? Os pedidos valeram muito pouco aqui, ó. Então, a nulidade dos atos, né, da instrução em razão do não oferecimento de suspensão do processo ou encaminhamento dos autos para o Ministério Público para o oferecimento de proposta de suspensão. Valia 0,05. Esse é um pedido. Outro, absolvição. Você teria que argumentar a absolvição, mas também tinha que pedir. A absolvição 0,10, em razão da atipicidade da conduta. Aqui dá para discutir. Aqui dá para discutir, porque vocês viram lá quando estavam na argumentação que eles deram pontos para dizer que excluía o dolo ou a tipicidade. Eu disse, não concordo com a tipicidade, excluir o dolo, tudo bem. Aqui eles não deram opção. Aqui tinha que falar da tipicidade? Não, aqui, se não te deram esse 0,10, você tem que recorrer, porque isso é apenas uma questão doutrinária. Tem gente que diz que o erro de tipo afastaria a tipicidade, mas é pouca gente que fala sobre isso. A maioria, a grande doutrina, vai falar que o erro de tipo exclui a culpa. Então, teria que ser isso. E um detalhe a mais. No pedido, você não diz o porquê das coisas. Então, a OAB pirou. Né? Quando ela fala assim, tem que pedir a absolvição pela tipicidade. Não, não é pela tipicidade. A tipicidade você tem que falar lá nos argumentos, não no pedido. Né? Então, dá para discutir esse 0,10 para todo mundo aí que não teve essa pontuação. Dá para discutir e contestar essa tal da tipicidade. O 0,10 pela tipicidade é a única polêmica desse problema, vale muito pouco, 0,10, mas de qualquer maneira pode fazer a diferença para você. Então recorra desse item 11.1, porque dá para você tentar 0,10 a mais. Na sequência, o item 11.2, aplicação do mínimo legal ou reconhecimento das atenuantes. A OAB também pirou, né? Porque se você argumentou as 2 coisas, se você argumentou as 2 coisas, tinha que dar ponto para as 2 coisas. Então você vai pedir a pena no mínimo e o reconhecimento de atenuantes. São 2 coisas, mas tudo bem, aqui ainda foi favorável a você, né? Porque se você falou de uma coisa ou de outra, ele te deu 0,05. Só estou criticando a forma com que a OAB colocou. Teria que ter ponto para os 2, mas não, colocou para um só, ou é um ou é outro, tudo bem. O importante é ter pontuação. 11.3, reconhecimento do arrependimento posterior ou aplicação do artigo 16. Tudo bem, arrependimento posterior, artigo 16, de alguma forma você tem que falar sobre isso no momento do pedido. Tem que falar sobre esse item. Que mais? Vamos lá.
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva, isso também a gente já falou, e a aplicação do regime aberto, isso a gente também já falou, 0,5 tinha que pedir, se não pediu, não dá ponto, né? Para finalizar a peça, o item 12, que é a data, né? Tinha que entrar no último dia, e o último dia é 29 de agosto de 2016. Lembre-se, muita gente acabou perdendo o 010 de graça, porque era só ver a data da intimação, 5 dias, começa a contagem no próximo dia útil, né? E você verificaria que a data tinha que ser 29 de agosto de 2016. Qualquer coisa diferente disso, você não teria o ponto. A única coisa, talvez, que eu visualizo é que, em vez de você escrever agosto, você poderia dizer 29/8 de 2016, aí tem que ser aceito, né? Daria na mesma aqui, né? Isso eu falei sobre a peça. Agora vamos olhar as questões. São 4 questões, então vamos olhar as questões. A primeira questão, as questões foram de 5 pontos distribuídos em 4 questões, né? Primeira questão era essa: ó, José Barbosa, nascido em 11/3/98, caminhava para casa após sair da faculdade às 11 da manhã do dia 7/3/2016. Ele era menor de 18 anos, tá, pessoal? Atenção. Quando se deparou com o Daniel, ex-namorado de sua atual companheira, conversando com esta. Então, o Daniel estava conversando com a esposa dele lá. Em razão de ciúmes, retirou a faca que trazia na mochila e aplicou numerosas facadas no peito de Daniel, com a intenção de matá-lo. Daniel recebeu pronto atendimento médico, foi encaminhado para um hospital de Niterói, mas faleceu 5 dias após os golpes de faca. Já no dia 8/3, policiais militares, informados sobre o fato ocorrido no dia anterior, compareceram na residência de José Barbosa, já que um dos agentes da lei era seu vizinho. Apesar de não ter ninguém em casa, a janela estava aberta e os policiais puderam ver seu interior, verificando que havia uma faca suja de sangue escondida junto ao sofá. Diante disso, para evitar que José Barbosa desaparecesse com a arma utilizada, ingressaram no imóvel e apreenderam a arma branca, que foi devidamente apresentada pela autoridade policial. Com base na prova produzida, a partir da apreensão da faca, o Ministério Público oferece denúncia em face de José Barbosa, imputando-lhe a prática do crime de homicídio consumado. Considerando a situação narrada, na condição de advogado ou advogado José, responda aos itens a seguir. E aí você tem que responder de acordo. Se eles perguntam o item A, você tem que responder o item A. Se eles perguntam o item B, você tem que responder o item B. Item A. Qual argumento a ser apresentado pela defesa técnica do denunciado para combater a prova decorrente da apreensão da faca? Então é um assunto de processo penal. Justifique. Varia 0,65. B. Existe argumento de direito material a ser apresentado em favor de José Barbosa para evitar o prosseguimento da ação penal? Justifique. 0,60. Bom, o problema é bem tranquilo de ser imaginado. O José Barbosa é menor de 18 anos. E quando ele fala... veja, quando ele deu a facada, ele era menor. Quando a vítima morreu, ele já era maior. Essa é a pegadinha da história. Mas o Código Penal adotou a teoria da atividade. O momento do crime é o momento da ação-omissão, não é o momento do resultado. Então tem que entender o momento da ação. Quando ele deu a facada, ele era menor? Era. Então esse é um argumento de direito material. Esse é o item B, para dizer que a ação não pode prosseguir porque ele era menor, ele não pode ser processado criminalmente. Sobre a questão processual, que é o item A, a prova é legal, né, pessoal? Como é que a polícia vai entrando na casa de outra pessoa sem ser convidada, né? Para entrar na casa de alguém, só se for convidado, só para prestar socorro, só em flagrante delito, que não é o caso, e com busca e apreensão. E ressaltando que com busca e apreensão só se for durante o dia, inclusive. Então são 4 únicas hipóteses. Ser convidado para socorrer, para o flagrante e também durante o dia em caso de
mandado de busca e apreensão. A polícia entrou lá sem mandado, sem nada. Então essa prova é ilícita e todas as provas decorrentes dela também são ilícitas. Você vai encontrar ressonância nisso no Código de Processo e na Constituição Federal. Vamos ver a resposta que a OAB deu. Dá uma olhada. Item A. O meio de obtenção da prova, quando da apreensão da faca, foi ilícito. Valia 0,20 se você falasse isso. Tendo em vista que houve ingresso na residência de José Barbosa sem autorização do morador, flagrante ou ordem judicial, 0,35. Nos termos do artigo 5º, inciso 11º da Constituição, ou artigo 157 do Código de Processo Penal. Um ou outro, se você fundamentasse, você teria 0,10. Aqui não tem muito o que fazer. Ou você respondeu adequadamente, né, dentro desse padrão, esse padrão explicitado pelo OAB está muito certinho. Seria muito difícil ter variantes, variações aí, né? Mas está muito certinho, tem que falar. Se eventualmente você falou e não te pontuaram, mencione a linha e recorra. A segunda parte ainda dessa primeira questão é do direito material, né? Não poderia José Barbosa ser processado criminalmente pela prática do crime de homicídio, tendo em vista que era inimputável na data dos golpes desferidos. Ou, né, outro argumento, que tendo em vista que ele praticou ato infracional análogo ao crime de homicídio. É ato infracional, 0,45. Pois o Código Penal adota a teoria da atividade para definir o momento do crime. Teria que falar que ele é menor e teria que falar da teoria da atividade, né? Isso também é fato, muito justo, pontuação necessária aqui na OAB, ok? Vamos para a próxima questão, dá uma olhadinha. A próxima questão é a questão de número 2. Gabriel, condenado pela prática do crime de porte de arma de fogo, de uso restrito, obteve livramento condicional quando restavam 1 ano e 6 meses da pena privativa de liberdade a ser cumprida. No curso do livramento condicional, após 6 meses, né, então faltava 1 ano e meio, depois de 6 meses, ele ficou de livramento condicional, vem Gabriel a ser novamente condenado definitivamente pela prática de crime de roubo, que havia sido praticado mesmo antes do delito do porte de arma de fogo, mas cuja instrução foi prolongada. Diante da nova condenação, o magistrado competente revogou o livramento condicional concedido e determinou que Gabriel deve cumprir aquele 1 ano e 6 meses de pena restante quando da obtenção do livramento em relação ao crime de porte, além da nova sanção imposta em razão do roubo. Considerando a situação narrada, na condição de advogado ou advogado de Gabriel, responda aos itens a seguir. A. Qual o recurso cabível da decisão do magistrado que revogou o benefício do livramento condicional e determinou o cumprimento da pena restante de obtenção do benefício? Essa foi dada de presente, né? É cabível juízo de retratação em tal modalidade recursal? 0,65. Bom, foi dada de bandeja, né? E B, qual argumento deverá ser apresentado pela defesa de Gabriel para combater a decisão do magistrado? Então, mais uma vez, a OAB fala de um assunto processual e um assunto penal. Todas as questões tratam assim de um lado processual e de um lado penal. O lado processual é qual a peça? Tem que fazer um raio-x esqueleto aqui. E é evidente como uma decisão do juiz da vara das execuções é agrava a execução, que tem juízo de retratação sim, tal qual o reze. Fácil, dada, de bandeja. A gente falou isso de monte, né? E de direito material é o livramento. Caberia você analisar o livramento, encontrar, por exemplo, no artigo 88, algumas regras do Código Penal, tratando do livramento. Quando a pessoa está em livramento condicional, ele está cumprindo pena. Então, se ele teve 1 ano e 6 meses, e depois de 6 meses é que revogou o livramento, aqueles 6 meses contam na pena. Ele não vai cumprir 1 ano mais. Revogou, vai cumprir 1 ano e 6 meses, mas vai cumprir só 1 ano. O que falta, né? Aquele tempo do livramento se aproveita sim. E outra coisa, o crime é anterior, né? Nem deveria ter revogado o livramento, a bem da verdade. Vamos ver o espelho de correção. Ele falou o seguinte, ó, dá uma olhada.
O recurso cabível da decisão é o agravo, 0,40, na forma do artigo 197 da LEP. Tinha que mencionar a fundamentação, né? Cabendo ao magistrado exercer o juízo de retratação, sim, em razão da aplicação do rito previsto para o recurso em sentido estrito, né? A gente falou sempre que o RESE segue rigorosamente o recurso em sentido estrito. Não valia ponto aqui, tá certinho. E B, o argumento para combater a decisão é o de que o período de livramento condicional deveria ser considerado como pena cumprida, né? Aqueles 6 meses que eu falei, tendo em vista que o delito que justificou a revogação é anterior ao benefício, 0,30, nos termos do artigo 88 do Código Penal ou artigo 141 da LEP, né? Da Lei 7.210 de 84, que é a LEP. A única coisa aqui é você falar da LEP em vez da Lei 7.210, aí tudo bem, teria que dar ponto, né? Mas você tinha que argumentar que o tempo de livramento é tempo de cumprimento de pena, sim, né? O crime foi anterior. Vai lá, o livramento está do artigo 83 para frente, o artigo 88 falaria sobre isso, daria para você encontrar. Vamos para a questão número 3, dá uma olhada. No dia 29 de dezembro de 2011, Cláudio, 30 anos, profissional ramo de informática, invadiu o dispositivo informático alheio, mediante violação indevida do mecanismo de segurança, com o fim de obter informações pessoais de famoso ator da televisão brasileira, sem autorização do titular do dispositivo. Após longa investigação e representação da vítima, o fato e a autoria de Cláudio foram identificados no ano de 2014. Então ele praticou em 2011, 2014 é que foi identificado. Vindo o autor a ser indiciado e posteriormente oferecida pelo Ministério Público proposta de transação penal em razão da prática do artigo 154-A do Código Penal. Dispositivo este incluído na Lei 12.737 de 2012. Cláudio aceitou a proposta de transação penal, mas em julho de 2015 interrompeu o cumprimento das condições impostas. Temeroso em razão de sua conduta, Cláudio procura seu advogado, informando que não justificou o descumprimento e, diante disso, o Ministério Público ofereceu denúncia por aquele delito, tendo o juiz competente recebido a inicial acusatória em agosto de 2015. Considerando apenas as informações narradas, esclareça, na condição de advogado ou advogada, prestando consultoria jurídica para Cláudio, os seguintes questionamentos. A. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quando ele fala de jurisprudência do Supremo, fala súmula, tá, pessoal? É possível a regulação do benefício da transação pelo descumprimento das condições impostas, com posterior oferecimento de denúncia, justifique, dado de bandeja. Os fatos praticados por Cláudio, de fato, permitem a responsabilização pelo crime do artigo 154-A do Código Penal, justifique. Essa questão era bem tranquila, né? A súmula 35, súmula vinculante, justifica isso daqui. Súmula sempre cai. E nós dissemos isso para vocês. Quando eles falam, segundo a jurisprudência, é súmula. Então a súmula vinculante diz, sim, é possível. Item A menciona a súmula 35. E argumento de direito material? O argumento de direito material é que quando o Cláudio praticou o crime, não existia o artigo 154-A. Ele mencionou no problema. O artigo 154-A foi criado no ano de 2012, a famosa Lei Carolina Dickmann, né? E que gerou aí em 2012. O fato foi em 2011, mas foi descoberto em 2014. Não importa o fato foi em 2011. Em 2011 não existia essa lei, portanto não pode ser punido de acordo com o artigo 154-A. Ponto final, né? Não tem muito o que discutir. Dá uma olhada aqui no que diz o gabarito, aqui o espelho de correção. Sim, é possível a revogação do benefício nos termos da súmula vinculante 35. Pura e simplesmente assim. Sim, ou, né, sim, pois a decisão que homologa a transação penal não faz coisa julgada material, que é o que diz a súmula 35, né? Sim, fácil. Não é possível a responsabilização penal de Cláudio pelo artigo 154-A do Código Penal, tendo em vista que a lei posterior
que de qualquer forma prejudique o acusado, não pode retroagir ou atingir situação pretérita, ou tendo em vista que a lei que tipificou a conduta é posterior à data dos fatos. Valia 0,50, dava para você falar isso daí, com base no artigo 5º, inciso 40, né, da Constituição Federal, artigo 1º do Código Penal. Né? Não tem como. Princípio da reserva legal, estrita legalidade. Daria até para você falar sobre isso. Não há crime sem uma lei anterior definindo esse crime. Então, o fato foi anterior à lei. Né? E a lei é que deveria ser anterior. Bem tranquilo, daria para resolver. Está muito justa essa pontuação. Para finalizar, última questão aqui, dá uma olhada. Manuel conduzia sua bicicleta, levando em seu colo, sem qualquer observância às regras de segurança, seu filho de 2 anos de idade. Para tornar o passeio do filho mais divertido, Manuel pedalava em alta velocidade. Quando, em determinado momento, perdeu o controle da bicicleta e caiu, vindo seu filho a bater com a cabeça e falecer de imediato. Após ser instaurado o procedimento para investigar os fatos, a perícia constata que, de fato, Manuel estava em alta velocidade e não havia qualquer segurança para o filho em seu colo. O Ministério Público oferece denúncia em face de Manuel, imputando-lhe a prática de crime previsto no artigo 121, parágrafos 3º e 4º do Código Penal, já que a vítima era menor de 14 anos. Durante a instrução, todos os fatos são confirmados por diversos meios de prova. Considerando apenas as informações narradas, respondo na qualidade de advogado ou advogado de Manuel aos seguintes itens. A capitulação delitiva realizada pelo Ministério Público está integralmente correta? A OAB foi mãe, não foi madrasta aqui, porque ela falou da capitulação, já explico. B, o argumento deve ser apresentado. Que argumento, né? Qual argumento deve ser apresentado para evitar a punição de Manuel por crime de homicídio culposo? Tranquilo, né? No caso do homicídio culposo, item B, nós vemos desde a faculdade que quando um pai mata um filho culposamente, ele tem perdão judicial, artigo 121, parágrafo 5º. Isso eu acho que todo mundo acertou, né? Imagino que você falaria do perdão judicial. E no que diz respeito à capitulação, ele chama a atenção à capitulação, porque ele falou do parágrafo 3º e parágrafo 4º, porque o menino era menor de 14 anos. Mas o parágrafo 4º só se aplica nesse detalhe, a questão da idade, para homicídio doloso e não para homicídio culposo. Ok? Vê no slide, vamos ver no slide de novo. Olha só. Então, quando ele diz assim, né, se está correta, integralmente correta aqui a capitulação, então vejam só. Não está correta, né, pessoal? Por que que não está correta? Por que que não está correta? Por que que não está correta? Porque o parágrafo 4º se aplica apenas e tão somente quando o crime fosse doloso. Ok? Vamos dar uma olhada no espelho de correção? Olha aqui. Então, ó, não foi correta a capitulação delitiva do Ministério Público, pois, sendo crime culposo, a idade da vítima não é relevante para a imputação do aumento do artigo 125, parágrafo 4. Ou o crime imputado foi de homicídio culposo e não de doloso, né? Que valia 0,60 tudo isso. E B, a aplicação do perdão judicial, 0,55, nos termos do 121, parágrafo 5º, mais 0,10. Não tinha o que discutir aqui, bem tranquilo também. Apenas fiquem atentos se você pode, neste item, recorrer, ok? Eventualmente, pessoal, se você tem alguma dúvida, você fala assim, nesse curso online é assim. Então eu não vou, infelizmente não dá, não vou fazer recurso de ninguém, você vai entrar você vai entrar no sistema e fazer o recurso. Aliás, eu acho que você deve fazer primeiro no Word, item 1, e fazer no Word, depois só recortar e colar e colocar lá, né? Mas se você tem uma dúvida, fala assim, professor, ó, na linha tal eu falei assim, você acha que vale a pena eu recorrer para pontuar? Mande e-mail, que eu vou responder na medida do possível para você, ok? Um grande abraço, boa sorte. Der para recorrer, recorra, porque é fato que alguns recursos são providos sim. Não é, não vale a pena recorrer. Vale sim, tem que ir atrás dos seus direitos, ok? Um grande abraço e boa sorte para vocês.